Então é isso, esse foi o primeiro. Agora vamos ao que interessa mesmo agora. Isso aqui é a cereja do bolo, por isso que eu deixei para o final. Olha aqui. Então, meus caros, começando, como é que o cara começa a pesquisa? Então, digamos que o sujeito, você tenha como tema, pelo menos um tema. Se você nem isso tem, aí complica, né? Então, o cara procura você para... Alguém me procura para estar querendo fazer pesquisa, uma dissertação e tal. Então, o tema do cara é o agrotóxico. Veja, isso é um tema, isso é uma coisa gigantesca, gente. Tem nem como, não se sabe nem como começar. Não só no campo jurídico, mas em qualquer área, né? Nas ciências ambientais, por exemplo. Porque é um universo. Então, veja, gente, aí eu montei aquela metáfora que eu usei da parede, né? Gostei muito do profissional que trabalhou para nós. Então, então assim, quais são as técnicas? Você monta um quadro com essas perguntas aqui, que aí eu vou explicar rapidamente cada uma de vocês. A minha sugestão é que vocês façam isso. Tem gente que vai começar a fazer uma pesquisa e o cara já tem resposta sem ter pergunta, sem saber. Não, eu já tenho a solução para. Isso não é pesquisa, é outra coisa, tá bom? Então, assim, quais são as perguntas para você delimitar isso aqui e fazer algo que seja razoável, que você tenha condição de fazer. Só um pouquinho, gente. Tá, então, retomando, gente. Vocês me interrompam, qualquer dúvida, não pode ter dúvida, gente. É aquela história, é a propedêutica, como é que você cria alguns mecanismos de autodefesa, usar a técnica em teu favor, né? Então, você tem um tema gigante, qualquer tema de vocês podem fazer o mesmo exercício agora. Que eu notei que pelos comentários de vários de vocês aí, que são temas, mas a gente vê claramente que não está bem recortado, e é normal, você não é que você vai saber, né? Então tá. Então, qual que seria, para que essas perguntas aqui? Ó? É exatamente para delimitar. Então, o tema é muito grande, você coloca aqui, ó, está destacado aqui, ó, em verde, agrotóxicos. É o quê? O que que você quer ir pesquisar, entende? Essa é a pergunta, né? O que que você quer? Aí o cara tem que saber. Eu vou estudar por ações afirmativas, no caso do Leonardo, que eu lembro. Então, isso é amplo demais. É uma coisa gigantesca, você tem que recortar isso para poder fazer uma pesquisa que tenha algum sentido. Então, como que a técnica para você reduzir esse bicho grandão? Você recua um pouquinho para essa aqui, ó, ainda dentro do quê? Então, eu não vou falar do agrotóxico em geral, eu vou falar de políticas de agrotóxicos. Eu já recortei. Veja, políticas de agrotóxicos. Eu poderia fazer uma outra pesquisa, eu quero fazer um balanço sobre os agrotóxicos. Já recortei. Entenderam? Eu não estou falando agora, ó, já estou descendo um pouco no afunilamento do tema. Ou então,
eu gostaria que fosse no campo da história. Eu quero fazer um histórico, um levantamento histórico. Então, não é o agrotóxico em geral, você vai fazer um histórico. Aí você já delimitou também. Então, são técnicas que você vai aprendendo para não ficar falando temas gigantescos, tá bom? Aí aqui dentro, veja, agrotóxicos. Mesmo assim, ó, você pode amarrar mais ainda isso. Eu quero ver. Aí agora juntando, digamos que eu quero fazer sobre a política de agrotóxicos e eu quero amarrar isso para ficar mais amarradinho ainda, com a Agenda 2030, que tem os objetivos, sabe? Tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é um documento da ONU e tal. Então, veja, você já amarra melhor. Então, o cara que vai ler teu projeto, ele vai, pô, o cara sabe delimitar o trabalho, já, porque ele não foi fechando, né? Aí a outra pergunta, gente, aonde? É outra maneira de você delimitar. Não é no universo, eu não quero estudar os agrotóxicos no mundo inteiro. Então, digamos que eu vou fazer uma pesquisa bem pequenininha. Então, Curitiba. Ampliar um pouquinho, Paraná. E assim, posso fazer nas capitais. Tudo isso é pesquisa. Tudo isso aqui já dá. Já dá um artigo, para vocês verem como já fica menorzinho. Aí onde? Brasil, China, se é um programa de pesquisa, um projeto grande que tem muitos pesquisadores que falam chinês, que têm domínio de outras línguas, que vão lá para buscar dados também, entende? Aí seria onde? Você amplia. Mas se você não tem é um trabalho menorzinho, é uma dissertação, então você deixa no tamanho que você vai ter condição de dar conta. Bom, isso aqui são os temas, né? Como já dei algumas dicas, com essas perguntas que você faz, você já vai reduzindo o tamanho do teu problema. Só que tem uma pergunta, gente, que é a primeira, que é essa aqui, ó, por quê? Eu deixei em amarelo. Na verdade, é a pergunta que todo pesquisador tem que fazer. Para que você faz pesquisa? Para quem? Por que você faz pesquisa? E a resposta dessa pergunta é que, na verdade, uma vez que você tem o tema, né, e você, poxa, mas por que eu quero pesquisar isso? No caso, vou dar o exemplo do Leonardo. Tem um problema real na realidade. É um problema que ele enfrentou. É um problema que tem sangue, tem suor, tem tudo isso. Então, gostemos ou não, esse problema ele está lá. Mas esse é um problema concreto. Então, você precisa transformar esse problema em um problema de pesquisa, que não é a mesma coisa. Vocês entendem isso? Nota que você está aprendendo a linguagem da ciência, a linguagem da academia. Não é pegar o problema lá, porque quem vai resolver o problema lá não é você. É alguém que vai formular política pública, que vai, entende? Mas tua contribuição é como pesquisador. Então, você identificou o problema, e essa identificação, você consegue justificar socialmente a relevância social da tua pesquisa. Você não está fazendo pesquisa por fazer. Tem um propósito muito mais profundo do que se pode imaginar. Até aqui tudo bem, gente? Estão acompanhando? Leonardo, pode falar. Professor, para ver se ficou claro. Então, tudo bem, o senhor falou aí, eu passei por um problema, né? Goste ou não. Mas é claro, eu tenho que trazer esse problema no campo
científico. Então, eu abstraio essa situação vivenciada por mim e digo assim, claro, não faria uma dissertação dizendo eu passei por isso, então eu proponho isso, claro, mas só para que fique claro, né, nesse meu caso em particular, eu digo assim, passei por isso, então, claro, eu vou tentar buscar a impessoalidade, então ficaria mais ou menos assim, quem passou por tal problema, ou só para ficar mais claro, eu não compreendi como tornar isso impessoal, entendeu? Muito boa pergunta, Leonardo. Isso mesmo, gente. Interrompe, porque é a preparação da parede aqui, tá? Então, vejam, você não precisa dizer, Leonardo. Você pode, por exemplo, depois, quando for apresentar sua dissertação, você fazer uma nota e dizer, olha, o que motivou mesmo essa pesquisa é a minha própria trajetória. Isso é bem-vindo. Agora, como pesquisador, quando você faz isso aqui, ó, faz um estado da arte do seu tema, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Então, quando você faz um estado da arte, é uma busca rápida que você faz, pode usar o Google Acadêmico, por exemplo, e você vai identificar que esse não é um problema só seu, que só você vivenciou, entendeu? Então, já tem estudos que já foram realizados sobre esse tema, sobre esse problema. Eu conheço vários, só sem fazer a pesquisa, essa busca inicial. Então, você justifica com isso, sabe, Leonardo? Você vai dizer o seguinte, olha, esse problema é um problema que está na realidade e já tem esses estudos, essas pessoas que já se ocuparam desse tema. É assim que você justifica teoricamente, você justifica a aderência desse tema no programa de pesquisa nosso, entendeu? É dessa maneira. Então, você não precisa realmente fazer um relato pessoal, isso aí você vai fazer depois, né? Como quando você for apresentar o trabalho, você vai dizer, olha, isso aqui é um problema que me tocou porque eu sou parte dele, eu vivenciei isso, vivencio isso. Mas como problema de pesquisa, não é por aí, é do jeito que eu estou te falando. Uhum. Faz sentido, Leonardo? Fez sim. Obrigado, professor. Tá bom? Então é a mesma coisa aqui dos agrotóxicos. Ó. Então, digamos, teve um caso concreto de pessoas casos de pessoas que desenvolveram cânceres, e depois ficou comprovado que foi derivado do consumo direto e indireto, né? O cara morava em comunidade rural e em volta dele tinha gente que plantava usando agrotóxico e acabou contaminando a pessoa e a família e outras pessoas também. Então, um problema concreto. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz essa busca, tal como o caso do Leonardo. Fui lá e identifiquei que há vários estudos sobre isso, que já tratam disso. E é dessa maneira que você traduz ou transforma um problema concreto, real, que está lá na realidade concreta, né? Mas você transforma isso em um problema de pesquisa, que é coisa diferente. E é essa linguagem que você precisa se familiarizar. Como é que faz? Por isso que eu ensino essas técnicas, sempre respondendo. Então, por que eu estou fazendo? Por quê? Porque eu quero entender isso aqui. Eu não quero ficar tomando litros e litros de agrotóxicos. Por isso que eu quero estudar. Vocês entendem como é que você justifica uma pesquisa? É assim. Não é porque eu gosto do tema, não é por isso. Você tem que ter justificativa, gente, acadêmica, justificativa científica, que derive do processo de construção do conhecimento. Até aqui tudo bem? Sim ou não, gente? Essa hora da noite o Sim, pessoal já sim, está sim. dormindo aí. Pô.
Então veja, são perguntas que você vai fazendo, né? Por que você vai fazer? Você se indignou com alguma coisa, né? Aí, opa, então, como pesquisador, eu quero compreender isso. Esse é o primeiro passo do pesquisador. Você não pode já imaginar que você já tem uma resposta, sem fazer pesquisa, sem nada, já tem uma resposta para resolver o problema. É muito ingênuo isso, né? Chega a ser primário, tá bom? Então, justificou a pesquisa. Nesse caso aqui, gente, é uma pesquisa real que eu estou coordenando. Quando eu fui fazer essa busca, né, no estado da arte do tema, o que é que eu identifiquei? Identificamos uma pesquisa sobre a geografia do agrotóxico na Europa e no Brasil. E, olha, são dados assustadores, que vale a pena a gente investigar. Aí, outra forma de recorte. Desde onde? Desde o campo jurídico. Porque a gente está fazendo pesquisa dentro de um programa de direito. Se fosse na minha área, seria nas ciências ambientais, né? Mas como é aqui no programa, então já é outra maneira de delimitar. Você não vai tomar como referência outros campos. Você pode usar como acessório, mas o eixo da tua análise é no campo jurídico, tá? Então, o que nós respondemos? Ó, por quê, o que, tá? Onde, quando, gente? Aí, ó, outra forma de recortar. Não quero estudar o agrotóxicos, a política de agrotóxico associada à Agenda 2030 ad infinito. Não. Eu quero estudar nesse período aqui, ó, que coincide com o governo vigente. Por que isso? Por que isso? Porque é o seguinte, gente. Você pode ampliar esses recortes, tá? Você pode estudar o período anterior, de outro governo, com outra orientação político-ideológica, para você comparar como é que foi a política de agrotóxico em um governo com uma determinada orientação e com outro. E isso é fazer pesquisa. Não precisa ninguém saber se eu sou a favor de governo, nem cito isso, né? Não há necessidade. Principalmente num momento de polarização, de discurso de ódio. O que a gente faz é pesquisa. E pesquisa ajuda a sociedade a entender o mundo. Esse é o objetivo de uma ciência. Entendeu? É o primeiro, né? E o mais profundo é esse. Então, eu quero compreender como foi, olha só, as perguntas vão irrompendo. Ó. Quero compreender a política de agrotóxicos associada à Agenda 2030 no Brasil, quando? Só nesse período. Só nesse período aqui. Porque abre exatamente para eu fazer pesquisa, orientar, né? Porque de repente aparece alguém, você pode dizer para o menino, olha, eu quero que você estude, ele já tem tudo isso aqui, então a gente vai mudando aqui, ó, o marco temporal, acrescentando leituras, tá? Bom, que tipo de dados você precisa dar uma verificada para ver se tem como fazer a pesquisa, né? Porque senão você vai fazer pesquisa que não tem dados, não faz sentido, né? Então, o que a gente pode elencar como dados primários de uma política de agrotóxicos? Dados de governo, dados públicos. Você não vai inventar coisa. Então, atos legislativos, MP, decretos, tudo isso é público. Porque você está fazendo uma pesquisa, ancorar, tem que ser transparente. Você tem que depois mostrar como que você fez isso, tá bom? Que é a próxima pergunta, que é a metodologia. Como que você vai fazer? Você vai usar a hipótese como método, você vai usar perguntas, você vai fazer, se for em outros campos, na antropologia, na etnografia,
Na geografia ou na sociologia, você vai usar cartografia social, cartografia territorial, para mapear com georreferenciamento. Então, são várias maneiras. Mas, no caso aqui, está respondendo, gente, quando você faz essa pergunta aqui, ó, como está associado a método, que é o que vocês vão estudar com o Fábio no próximo encontro, na disciplina nacional. E método é o caminho, gente. É o caminho que o pesquisador percorre, sabe? Ele constrói para atingir o objetivo da pesquisa dele. Então, ele pode ser do ponto de vista da abordagem e do ponto de vista do procedimento. Então, aqui, qual é o procedimento? Eu fui lá, entrei lá, fiz a coleta de todos os atos de governo nesse período aqui, ó, atos legislativos e tal, guardei tudo numa pasta, porque depois eu vou analisar isso. E também dentro do como, entra também a teoria de base. No caso aqui, eu estou usando a teoria do risco, do Han Jonas, que tem tudo a ver com essa discussão aqui, dos agroquímicos. Então, veja, eu não tenho uma teoria abstrata a priori, né, que serve para tudo. Ela tem que ser adequada ao tema que você está investigando. Entendeu? Então, a teoria aqui, ó, a teoria, no caso dessa aqui, a bem adequada é a teoria do risco derivada da obra do Han Jonas. Tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Ou vocês estão tirando um cochilo? Fala a verdade, fala aí, gente. Senão eu vou falando aqui, já vou encerrar essa pista aqui que eu estou dando para vocês, que se chama Como Delimitar o Tema de Qualquer Pesquisa. Qualquer, tá? Para você nunca não se perder. Aí depois, gente, o nível de análise. Qual é o nível de análise? Analisar é exatamente esse conjunto aqui, ó. Você vai descrever o tema, ajudar na compreensão, explicá-lo, por isso que você tem que ter uma teoria. A explicação é a relação causal, né? Entre os nexos causais, entre o fenômeno e a teoria. Ou uma predição, não é previsão, você não é vidente, o pesquisador não é vidente. Você, uma vez que você tem dados de pesquisa, você pode fazer uma predição. Qual é a tendência? Se a gente continuar jogando veneno nas coisas, para onde que a gente vai? É nesse sentido, entende? É uma predição que o pesquisador faz a partir da sua pesquisa. Não é porque ele tem vontade, ele gostaria que fosse diferente, até gostaria, mas você tem que acompanhar como que os dados estão te mostrando, sabe? E como é no campo jurídico, gente, os achados, eles estarão inscritos na pesquisa jurídica. Porque a gente não está num programa de filosofia, de sociologia, não, é um programa de direito, que faz pesquisa jurídica, pesquisa para o campo jurídico. Claro que tem rebatimento para todas as outras áreas. Bom, minha gente, o que significa isso aqui? Isso aqui vai dar para o pesquisador, principalmente o iniciante, mas o pesquisador experiente, ele nunca deixa de fazer isso. Mas o iniciante é que mais precisa. Porque tudo isso aqui eu tenho na minha cabeça, né? Quando falo em pesquisa, vocês falando os temas aí, eu já ia percebendo, né? Temas que não foram delimitados, que estão muito intuitivos, que vocês não têm um jeito de pesquisa ainda, né? Tem mais propostas da atuação profissional, que não é a mesma coisa, é diferente, tá? Então, essa dica aqui, pessoal, guarda, porque ela é de extrema valia. Você usa isso para sempre, quando você vai enveredar para o mundo também da pesquisa, tá bom? Para qualquer área, né? Mas a gente está aqui no direito.
Bom, o que deriva disso aqui, pessoal, desse quadro? Ó? O que é que você extrai dele? Só disso aqui. Veja, você extrai o título do teu trabalho, o objetivo. Se você for trabalhar com hipótese, né? Usar o método hipotético dedutivo, você deriva daqui. Ou questões de pesquisa, teoria de base e expectativa de resultados. Deixa eu levantar um pouco aqui. Ó. Então, vejam, exemplo de título derivado desse quadrinho aí, que agora, com tudo isso aqui, a única coisa que eu tenho agora, gente, é mão na massa. Agora é jogar tinta, né? Porque a preparação toda ela foi feita. Né? Então, olha, o exemplo do título, Políticas de Agrotóxico e Agenda 2030, e o período. Então, o cara que vai avaliar, que lê um artigo desse, já dá pistas do que o cara vai fazer, do que ele vai encontrar no artigo. O cara vai falar das políticas de agrotóxicos, cotejada com a agenda, e o período. Não é aberto, entendeu? Não adianta você cobrar de um artigo desse, por que você não falou do governo anterior? Não era meu objetivo. Meu objetivo era dentro desse recorte aqui. Aí você já responde. Exemplo de questão de pesquisa. Olha a pergunta que deriva daquele quadro. Em que medida a política de agrotóxicos brasileira alinha-se, aí eu coloquei ou não, né? Porque a pesquisa é isso. Você não sabe. Você não sabe. A pesquisa, se você já tem a resposta antes, não precisa pesquisar. Então, em que medida a política de agrotóxicos brasileira alinha-se ou não à Agenda 2030? Essa é a pergunta central dessa pesquisinha aí. Na verdade, não é uma pesquisa, é uma baita pesquisa. Aí o objetivo, que deriva daqui também. Eu quero estudar a política de agrotóxicos no Brasil, nesse período, com o propósito, veja a clareza né, da enunciação do objetivo, de verificar se a referida política está ou não alinhada à Agenda 2030. Tá bom, gente? Tudo derivado do quadro. Aí depois os objetivos específicos, que são o objetivo específico é a parte operacional, é como que eu vou conseguir atingir esse objetivo geral aqui. Ó. Essa é a ideia de um objetivo específico, tá? Aí o que eu sugiro para vocês, para quando você estiver pensando o seu artigo, alguém perguntou de estrutura, né? Isso aqui se chama o desenvolvimento de um texto, né? Então, você pode amarrar, gente, cada objetivo específico desse, uma seção. Se for a dissertação, você coloca como se fosse um capítulo. Então, capítulo 1, eu vou responder ao objetivo específico número 1. Aí você não se perde, entendeu? Que eles estão todos amarrados. Ó. Olha só, a parte operacional da pesquisa. Mapear as ações de política ambiental no Brasil por meio da exposição e análise de atos de governo né, referentes aos agrotóxicos. Vocês vejam que o agrotóxico aqui, ó, que é o centro da pesquisa, ele vai aparecer em tudo. Né? Eu não posso escapar dele. Eu não vou, por exemplo, tratar de OGM, organismo geneticamente modificado, entendeu? De transgênico. Não. Vou falar dos agrotóxicos. Então, não posso perder esse foco. O segundo, coletar e filtrar decisões judiciais do STF na matéria relativa aos agrotóxicos desde 89. De 89 a 2021, ao período inteiro, é possível sim, porque você vai ver como que o STF se pronuncia em relação a esse tema, que é o teu tema de pesquisa. Ver o STF em ação, por meio das ADIs. E depois,
O terceiro também, perquirir em que medida os dados que a gente colheu aqui, eles se alinham ou não, né? A Agenda 2030. Aí aqui eu digo exatamente quais são os ODS. É o ODS 2, o 3 e o 12, que são 17 objetivos. Então, recorto, mais um recorte, ó. Entendeu? São só esses três aqui. E o D, que é a parte, a cereja do bolo, seria o capítulo 4 da dissertação, que é o capítulo analítico, que eu vou apresentar os dados que eu coletei e vou analisar isso a partir da obra, da teoria de base, a teoria do Ranjonas, que é sobre o risco. Tá bom? Daqui, olha, não fiz a pesquisa ainda, mas eu já consigo ter uma expectativa de resultado. Se essa política de agrotóxicos brasileira estiver alinhada à Agenda 2030, ela estará alinhada ao princípio responsabilidade derivado da teoria de risco do Ranjonas. Se não estiver, a análise seguirá outro rumo. Tá? Então, gente, olha, voltando, dessa preparação aqui, você consegue montar tudo que você pode fazer. Você pode mudar aqui, pode, depois encontrar outras coisas, tal. Mas você sabe exatamente, você não começou a pesquisa trocando os pés pelas mãos, entendeu? Começar de maneira atabalhoada, sem saber direito o que é que você vai fazer. A gente pergunta, qual é o objetivo do teu trabalho? O cara, né, fica explicando um monte de coisa, mas nem ele sabe, né? Porque ele não fez essa antessala, tá bom? Bom, gente, eu vou retirar a partilha e eu gostaria só de ouvi-las, como é que vocês assimilam isso, como é que vocês reagem, tá bom? Vamos lá, para encerrar. Ficou alguma dúvida? Porque realmente o entendimento, eu procurei ser bem didático, mas você vai ter dúvida quando for fazer. Eu não tenho a menor dúvida acerca disso. Mas a minha pergunta, faz sentido para vocês? O que é fazer pesquisa? Vamos, gente, agora eu quero ouvir vocês aí, vamos lá, livre.